Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos aqui em Talhada Parashá, Vaikra, que está no livro Vaikra, capítulo 4, versículo 1 até o 26. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. E disse Deus a Moisés, fala aos filhos de Israel. Quando uma alma pecar involuntariamente contra qualquer dos preceitos divinos que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se for o sacerdote ungido, o pecador, fazendo o povo pecar, oferecerá um novilho sem defeito a Deus como expiação, e trará o novilho até a porta da tenda da reunião diante de Deus e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará. E o sacerdote ungido levará o sangue do novilho até a tenda da reunião e molhará nele seu dedo e o aspergirá 7 vezes diante do véu da santidade perante Deus. E o sacerdote colocará parte do sangue sobre as protuberâncias do altar do incenso, e o resto do sangue verterá na base do altar de holocausto, situado na entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho será separado antes de parti-lo, do mesmo modo que é feito com o boi do sacrifício de pazes. E o sacerdote queimará o sebo e as partes separadas sobre o altar de holocaustos. E o couro do novilho e toda a sua carne, exceto a cabeça, as pernas, as entranhas e os excrementos, serão levados para fora do acampamento, em um lugar puro onde se coloca as cinzas e queimados no fogo sobre a lenha. E toda a comunidade de Israel pecar e se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância e fizer um dos preceitos divinos dos que não se deve ser feitos, quando for reconhecido o pecado cometido, a Assembleia oferecerá um novilho para a expiação, e o trarão diante da tenda da reunião, e os anciãos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho e o degolarão diante de Deus, e o sacerdote ungido levará o sangue do novilho à tenda da reunião, e molhará nele o seu dedo e o aspergirá 7 vezes diante do véu, perante Deus, e colocará parte do sangue sobre as protuberâncias do altar que está diante de Deus, e o restante verterá na base do altar de holocaustos. E todo o sebo será separado e queimado no altar. E far-se-á com um novilho do mesmo modo que foi feito com o novilho do sacrifício de pecado. E assim o sacerdote expiará pelo pecado, e os transgressores serão perdoados. E levará o novilho para fora do acampamento e o queimará, do mesmo modo como foi feito com o primeiro. É a oferta de pecado da congregação. Quando o governante da nação pecar e fazer involuntariamente um dos preceitos divinos que não devem ser feitos, e tornar-se culpado, se reconhecer depois o pecado que cometeu, trará como sacrifício um cabrito sem defeito. E colocará sua mão sobre a cabeça do cabrito e o degolará no lugar onde se degola o holocausto diante de Deus. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue do sacrifício e o colocará sobre as protuberâncias do altar de holocaustos e verterá o resto na base desse altar. E todo o sebo do sacrifício será queimado sobre o altar, do mesmo modo que é feito com o sacrifício de pazes. E o sacerdote expiará por ele, e o seu pecado será perdoado. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot torat emet v'chayu lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. Mesmo quem peca involuntariamente deve oferecer um sacrifício a Deus, pois foi displicente e provocou algum mal. Oferecendo um sacrifício, a pessoa se conscientiza do fato, ao mesmo tempo em que pede a Deus para que as consequências de seu pecado sejam minimizadas. O fato de pecarmos involuntariamente não nos desobriga a considerar as consequências desse ato. O sacerdote tem a obrigação de orientar o povo espiritualmente. Caso falhe nessa missão, fazendo o povo pecar, mesmo que por desconhecimento dos procedimentos corretos, deve assumir a responsabilidade
É dever do líder espiritual de um povo conhecer adequadamente as leis divinas e zelar para que o povo como um todo não as transgrida. O novilho sem defeito simboliza alguém recém-nascido, sem pecados. É assim que o sacerdote pecador quer parecer diante de Deus e do povo a quem orienta. O sacerdote oferece o sacrifício publicamente. É importante que o povo saiba que seu líder pecou e que ele pede perdão publicamente a Deus. Aquele que peca prejudicando o próximo deve mostrar que se arrependeu. O sangue representa a vida, o véu que separava o ambiente santo dos santos. Representa a evolução espiritual. Molhar o dedo simboliza agir com as próprias mãos. Aspergir simboliza espalhar, divulgar. As 7 vezes simbolizam os 7 dias da semana. Ao aspergir o sangue, o sacerdote reconhece que sua vida deve ser dedicada a espalhar espiritualidade, visando a evolução da comunidade durante os 7 dias da semana. Deus sempre está atento aos oferecimentos de sacrifícios, principalmente às intenções do ofertante. O altar do incenso simboliza a aproximação de Deus. As protuberâncias, por apontarem para cima, simbolizando a elevação espiritual, demonstram que o sacerdote deve colocar o sangue, isto é, dedicar sua vida para se elevar e elevar a sua comunidade no sentido de se aproximarem de Deus. O sacrifício de pazes era oferecido para agradecer a Deus por algo bom que ele proporcionou. O sebo simboliza os recursos vitais, do mesmo modo que é vital agradecer a Deus pelo que ele nos proporciona. É vital pedir perdão a ele pelos pecados, mesmo que involuntários. O couro que envolve o organismo simboliza a proteção. A carne que compõe os músculos simboliza o vigor, a força. A cabeça simboliza o racional, o pensamento. As pernas simbolizam a direção seguida. As entranhas simbolizam a intimidade. Os excrementos simbolizam as impurezas. O sacerdote peca quando, ao oferecer sacrifícios em nome do povo, esforçando-se para protegê-lo no seu íntimo, é levado por pensamentos impuros. O serviço divino deve ser efetuado com pensamentos e intenções puras. O sacrifício será oferecido fora do acampamento, simbolizando que o povo, como um todo, apesar de afetado, não teve participação direta no pecado. Devemos identificar sempre quem é o verdadeiro responsável pelas falhas, não culpando as pessoas indiscriminadamente. Um lugar impuro contamina o que nele se encontra. Isto se aplica às convivências, às influências das pessoas e do ambiente que nos cercam. É preciso que nos afastemos deste convívio para não nos impurificarmos espiritualmente pecando contra Deus. Quando a comunidade inteira peca por ignorância, ela só deve oferecer o sacrifício pleiteando perdão quando o pecado for reconhecido por ela. Isto significa que a Assembleia reconhece que, apesar de haver incorrido em erro involuntariamente, o pecado provocou consequências cuja extensão só é conhecida por Deus. Este tipo de arrependimento é mais difícil, pois não se percebe facilmente o impacto provocado pelo erro. Os anciãos, por terem sabedoria, são responsáveis por transmiti-la ao restante da comunidade. No caso do pecado involuntário, faltou esta transmissão e, portanto, os anciãos devem transmitir simbolicamente ao sacrifício aquilo que omitiram, reconhecendo a falha. O governante de uma nação deve se precaver de pecar, pois além de desobedecer a Deus, poderá influenciar o povo para segui-lo. Ele deve reconhecer as falhas, mesmo que involuntárias, e ao oferecer um sacrifício, demonstrar à sua comunidade que está ciente e que, a partir daquele momento, não mais incorrerá no erro. O governante deve prestar contas de todos os seus atos ao povo que representa. Em hebraico, o termo será perdoado é semelhante ao perdoaremos. Isto significa que não somente Deus perdoará o transgressor, como também é dever da comunidade fazê-lo para que ele não fique estigmatizado. Para refletir,
Procure cuidar de seus atos a fim de não pecar, mesmo involuntariamente. Lembre-se, um empurrão, mesmo sem querer, pode provocar sérios danos à vítima. Se você fez alguém pecar, mesmo que involuntariamente, deve mostrar ao prejudicado seu arrependimento e lhe externar um pedido de perdão. Frequente lugares puros, isto é, onde não são cometidos transgressões. Não se omita de orientar e, se preciso, repreender aqueles que não têm o mesmo conhecimento que você sobre comportamentos adequados, mas delicada e discretamente. Para exercitar, quando você se vir em situação de ter que pedir perdão por algo involuntário, verifique o que poderia ter sido feito para evitar esta situação. Previna-se para que isto não volte a acontecer. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!